Função fiscalizatória do TCU. Hoje a gente vai falar sobre a autonomia do TCU para iniciar as fiscalizações. Hoje a gente vai falar quem pode demandar ao TCU sobre fiscalização. A gente vai falar os tipos de fiscalização que existem. A gente vai falar sobre plano de fiscalização. Então, hoje a aula é super importante, que combinada com a próxima aula que fala sobre denúncia, representação em consulta, tenho certeza que vocês vão acertar muitas questões quando tiver no seu edital controle externo, quando tiver no seu edital também instrumento de fiscalização do TCU e outros assuntos jurisprudenciais que a gente vai trazer nessa aula de hoje, tá, pessoal? Então hoje a gente vai falar sobre a função fiscalizadora do TCU, que compreende a realização de levantamentos, auditorias, inspeções, acompanhamentos, monitoramentos relacionados com a fiscalização de atos, contratos em geral. Pessoal, indo nesse conceito, a gente vai trazer aqui que o exercício da função fiscalizatória do TCU envolve ainda a apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, normas, reformas e pensões e de admissão de pessoal. Compreende ainda a fiscalização de aplicação de recursos repassados mediante convênios e outros instrumentos congêneres a estados, municípios e DF, assim como a fiscalização das contas nacionais das empresas supranacionais. Essa pequena introdução, e é importante você estudar todas as formas, né, e todas as funções que o Tribunal de Contas tem. Então a gente tem função normativa, educativa, a gente tem fiscalização, que a gente acabou de ver agora, de ouvidoria e várias. Então existe uma aula específica disso. Hoje a gente está falando sobre a função fiscalizatória, fiscalizadora, mas é importante você entender cada função do Tribunal de Contas da União, e eu não posso ficar repetindo toda hora a mesma coisa, porque isso vai fazer com que a aula fique mais demorada. Mas esse slide que está na tua tela, é importante você saber, inclusive para a discursiva, né? Porque te ajuda você marcar os principais pontos quando a gente fala de função fiscalizatória do TCU, que são os atos de registro, os atos de concessão de aposentadoria, a fiscalização de aplicação de recursos e a fiscalização das contas nacionais das empresas supranacionais. Tem outras, mas se você colocar essas três nas suas discursivas, tenho certeza que você garante o ponto completo desse assunto específico, tá bom? E aí, pessoal, a gente sabe, né, que o Tribunal de Contas da União, ele pode iniciar fiscalização em órgãos e entidades sob sua jurisdição por iniciativa própria. Mas também ele pode iniciar a fiscalização por iniciativa do Congresso Nacional, às vezes ele pode iniciar por conta de uma representação, de uma denúncia. Então eu vou trazer aqui para vocês, bem rapidamente, a seguinte informação. Olha, o Congresso Nacional, suas casas e respectivas comissões, tipo comissão parlamentar de inquérito, comissão temática, aquelas comissões temáticas que tem no Congresso Nacional, seja da Câmara, seja do Senado, ele pode dar início a uma fiscalização, né, a uma auditoria, uma inspeção ou algum acompanhamento. Então a gente tem aqui no nosso estudo que a função fiscalizatória ela pode ter sido motivada, pode ter sido solicitada pelo Congresso Nacional. E aqui a gente está falando de auditorias, inspeções, acompanhamentos, a gente está falando aqui de realização de auditorias, inspeções e acompanhamentos em aspecto contábil, financeiro, orçamentário, operacional ou patrimonial, o COFOP, né? E unidades administrativas dos poderes legislativo, judiciário e executivo, bem como outros órgãos sujeitos à jurisdição do TCU. Sendo assim, pessoal, grave a seguinte informação. Por iniciativa do Congresso Nacional, o TCU ele pode dar início à sua fiscalização
Ele também tem o dever de prestar informações ao Congresso Nacional. Além disso, o TCU ele deve fazer a divulgação de informações relativas às fiscalizações e resultados das auditorias e inspeções efetuadas. Isso mostrando a capacidade do TCU de trazer ali a sua transparência, prestar contas para a sociedade, mostrar, por exemplo, olha, a gente fez tantas fiscalizações, os resultados foram esses. O Congresso Nacional pode pedir uma informação específica de uma fiscalização. Então, dentro da função fiscalizatória do TCU, o TCU ele pode, por iniciativa própria, iniciar uma fiscalização e ele tem essas demandas do Congresso Nacional que pode solicitar especificamente uma fiscalização, seja uma auditoria, uma inspeção ou algum acompanhamento, além do Tribunal de Contas tem o dever de divulgar essas informações relativas às fiscalizações e resultados das auditorias e inspeções efetuadas, inclusive não só para o Congresso Nacional, tá, pessoal? O TCU ele divulga essas informações. Se você quiser saber alguma situação específica que você pode solicitar ouvidoria também, você consegue essas informações. Outros assuntos importantes, né, que a gente não pode deixar de saber é que o Congresso Nacional pode pedir, né, um pronunciamento conclusivo sobre uma auditoria, uma inspeção ou sobre alguma aplicação de recurso federal, e o Tribunal de Contas deve fazer essa emissão de parecer conclusivo dentro de um prazo de 30 dias sobre assuntos submetidos à sua apreciação. Pessoal, ainda a gente não está no nosso estudo de hoje, que é fiscalização, a função fiscalizatória do TCU, mas eu estou trazendo essas informações para vocês porque não vai ter nenhuma aula específica sobre o tema e é importante a gente saber esses pormenores. E aí, se você quiser o slide dessa aula, você manda uma mensagem para mim que eu mando para vocês, tá? Então, só para terminar aqui, quando tem auditoria operacional em projetos e programas, o Tribunal de Contas ele vai informar toda a condução dessa auditoria operacional em projetos e programas autorizados pela Lei Orçamentária Anual, avaliando sua eficácia, efetividade, eficiência e economicidade. Então, quem pode solicitar as fiscalizações para o Tribunal de Contas da União? Congresso Nacional, tanto para as atividades de fiscalização contábil, financeira, operacional, orçamentária e patrimonial, quanto para a emissão de pronunciamentos conclusivos. Pessoal, quando a gente está falando do Congresso Nacional, a gente também está falando de Senado e Câmara dos Deputados, tá? Eles podem solicitar qualquer das atividades listadas no slide anterior, incluindo auditorias e relatórios sobre os resultados. Em relação às comissões, né? A gente tem lá as comissões do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, todas podem solicitar alguma atividade de fiscalização e informação. A gente também tem as comissões mistas permanentes de deputados, senadores e outras comissões técnicas de qualquer das casas do Congresso Nacional. Todas essas têm a prerrogativa de solicitar pronunciamento conclusivo, né, solicitar pronunciamentos conclusivos e outras atividades fiscalizatórias. Pessoal, a gente vai ter uma aula específica sobre denúncia, tá bom? E representação. Então, a gente vai ter uma aula específica sobre denúncia e representação, que está dentro aqui desse slide, só que é importante a gente já saber aqui que a gente pode ter fiscalização por iniciativa própria do Tribunal de Contas, por iniciativa do Congresso Nacional, a gente pode ter por denúncia, que vai ser a nossa próxima aula, e também por representação, tá bom? E aí a gente vai estudar quem pode representar, a diferença de denúncia para representação, a gente vai falar algumas situações jurisprudenciais, e, por exemplo, em relação ao anonimato de uma denúncia, a gente vai tratar tudo isso na próxima aula. Mas guarde esses 4 aqui: iniciativa própria, Congresso Nacional, denúncia e representação. Agora, efetivamente, a gente vai entrar na nossa aula, tá bom? A gente vai ler aqui o artigo 244, que está lá no Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e lá traz a seguinte informação para a gente: as auditorias, acompanhamentos e monitoramentos obedecerão
a plano de fiscalização elaborado pela presidência, em consulta aos ministros e aprovado pelo plenário em sessão de caráter reservado. A periodicidade do plano de fiscalização, bem como os critérios e procedimentos para sua elaboração, serão estabelecidos em ato próprio do tribunal. Então, o que seria o plano de fiscalização? O Tribunal de Contas ele vai planejar a sua fiscalização pelo próximo ano, pelos próximos 2 anos. O Tribunal de Contas ele recebe muitas prestações de contas. Além disso, o Tribunal de Contas tem, de acordo com o critério de materialidade, risco, relevância, vai identificar alguns pontos que merecem ter uma atenção especial e aí ele vai montar o seu plano de fiscalização. Então, os servidores, os auditores de controle externo, mais aquilo que a gente tem das chefias imediatas, das áreas temáticas, das solicitações do Congresso Nacional, das representações e denúncias. Então, ele vai pegar tudo isso, vai montar um plano de fiscalização, ele vai olhar, por exemplo, as auditorias já feitas. Pô, vamos fazer um monitoramento disso? Ah, a gente precisa de outras informações, a gente quer informação de algo. Vamos fazer um levantamento dessas informações. Então a gente vai estudar os instrumentos de fiscalização, mas não é assim de uma forma repentina. Existe um plano de fiscalização. Então essas auditorias, esses acompanhamentos, os monitoramentos devem seguir esse plano de fiscalização. E esse plano, ele é elaborado pela presidência, em consulta com os relatores das unidades jurisdicionárias. Então vai haver um debate, vai ter as propostas, vai chegar um consenso ali e o presidente vai assinar esse plano de fiscalização. E a partir daí, ó, vou ler mais aqui mais um dispositivo, fala o seguinte, ó. Os levantamentos e inspeções serão realizadas por determinação do plenário, da Câmara, do relator, do presidente, independentemente de programação, observada a disponibilidade de recursos humanos e materiais necessários. Então a gente já identificou 5 instrumentos de fiscalização: inspeção, levantamento, auditoria e monitoramento e acompanhamento. E aí eu quero que você já coloque aí no seu mapinha mental a seguinte informação, tá bom? Olha, as auditorias, acompanhamentos e monitoramentos obedecerão a plano de fiscalização. Auditoria, acompanhamento e monitoramento. Esse plano de fiscalização deve ser aprovado, ele precisa ser aprovado pelo plenário, em sessão de caráter reservado. Então ele vai ser elaborado pela presidência, aprovado pelo plenário, em caráter reservado. Então, auditoria, acompanhamento e monitoramento, ele vai ser aprovado pelo plenário e elaborado pela presidência. Beleza? Já os levantamentos e inspeções serão realizados por determinação não só do plenário, mas da Câmara, do relator, do presidente, independentemente de programação, observado que a disponibilidade dos recursos humanos e materiais necessários. Então a gente tem aqui que a inspeção e levantamento, ele não está lá dentro do plano de fiscalização. Perceba que ele é menos burocrático, né? Ele exige menos programação. Ele pode ser solicitada pelo presidente, por uma das câmaras, pelo plenário. Já a auditoria, monitoramento e acompanhamento, ele está dentro do plano de fiscalização. E o plano de fiscalização precisa ser aprovada pelo plenário em sessão reservada. Aí perceba que aqui, o objetivo disso, dessa aprovação em sessão reservada, é para tentar manter ali, né, o elemento surpresa nas operações sensíveis, com o objetivo de manter a eficácia da auditoria, do monitoramento, do acompanhamento. Porque se a pessoa, se o jurisdicionado souber que já vai ter um acompanhamento, um monitoramento, uma auditoria, já vai perder esse elemento surpresa. Então guarde essa diferença que a gente tem do levantamento e inspeção. Quem pode determinar a inspeção e o levantamento, e
a diferença para auditoria, monitoramento e acompanhamento, que está dentro do nosso plano de fiscalização, que tem que ser aprovado pelo plenário em sessão de caráter reservado. No dia da aprovação, vai ser uma sessão de caráter reservado. Agora, só toma cuidado. Quando a gente está falando de plano de fiscalização, nem tudo é secreto não, tá bom? Então, aquilo que não compromete o sigilo pode ser divulgado. Assim, ó, pensa o seguinte, ó, informações do plano de fiscalização que não comprometam o sigilo podem ser divulgados para garantir a transparência das ações do tribunal. Então, o tribunal não vai trabalhar de forma escondida. O plano de fiscalização vai ser aprovado pelo plenário em sessão de caráter reservado. Reservado, né? Aquilo que não compromete o sigilo, aí pode ser divulgado para garantir essa transparência das ações do tribunal. Agora a gente vai ler cada um, tá, pessoal? A gente vai ler agora levantamento, a gente vai ler inspeção, auditoria, monitoramento, acompanhamento, que são os 5 instrumentos de fiscalização que a gente tem quando a gente fala de instrumentos de fiscalização do TCU. Dessa forma a gente vai mostrar aqui principalmente as diferenças de cada um, para você poder acertar lá na hora da prova, para você não ter dúvidas na hora de marcar o X na opção correta. Então, quando a gente está falando de levantamento, a gente viu que é um instrumento de fiscalização utilizado pelo tribunal para três frases assim que você tem que matar na hora da prova. Conhecer a organização e funcionamento dos órgãos, perfeito. Conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos. Identificar objetos e instrumentos de fiscalização. E, por fim, avaliar a viabilidade da realização de fiscalizações. Então, perceba que aqui, tanto quando a gente fala de levantamento quanto de inspeções, a gente tem um pouco de flexibilidade, né? A gente viu que pode ser determinado pelo relator. Vou colocar aqui novamente no nosso slide, ó. A gente viu aqui que pode ser determinado pelo plenário, pela Câmara, pelo presidente, independentemente de programação. Então, quando a gente está falando de levantamento, qual o objetivo desse instrumento de fiscalização? É conhecer a organização, conhecer o funcionamento do órgão, é identificar objetos e instrumentos de fiscalização e avaliar a viabilidade da realização de fiscalizações. Então, esses dois aí, né, tanto levantamento quanto inspeção, a gente tem que guardar que eles não precisam estar incluídos no plano de fiscalização. E eles podem ser realizados conforme a disponibilidade de recursos humanos e materiais. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora nas inspeções? Então, as inspeções também são instrumentos de fiscalização utilizados pelo tribunal. Aqui, pessoal, olha, aí eu vou separar daqui a pouco os pontos-chave, mas já vou dar ênfase aqui já, ó. Para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias ou representações quanto ao L de legalidade, legitimidade e economicidade dos fatos da administração e de atos administrativos praticados por qualquer responsável sujeito à sua jurisdição. Então a gente tem aqui 3 pontos também que a gente tem que levar para a prova. Suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer denúncias e esclarecer dúvidas e, por último, apurar denúncias, representações quanto à legitimidade, legalidade e a economicidade dos fatos da administração. Então, esses dois, a gente viu que ele tem um caráter um pouco menos endurecido, ele é mais flexível e a gente tem aí o levantamento e a inspeção como os 2 primeiros que a gente tem que saber, a gente não pode errar na hora da prova. Inspeção é para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias ou representações. Já os levantamentos é conhecer a organização e o funcionamento, identificar objetos e instrumentos de fiscalização e avaliar a viabilidade da realização de fiscalizações. Vamos dar uma olhada agora em auditoria, pessoal? Quando a gente está aqui estudando auditoria,
a gente tem que lembrar que a auditoria, acompanhamento e monitoramento, ele está dentro lá do plano de fiscalização. Então, quando a gente está estudando o plano de fiscalização, ele vai utilizar esses 3 instrumentos de fiscalização. O plano de fiscalização ele vai ter lá a sua quantidade de auditoria, a sua quantidade de acompanhamento e a sua quantidade de monitoramento. Pessoal, a gente está lendo aqui o regime interno, tá? O regimento interno, né? O regimento interno do TCU, lá você vai ver no artigo 244, no artigo 239, no artigo 240. Por exemplo, o artigo 239 trata da auditoria, 240 inspeções. O artigo 244, o 243 vai tratar do monitoramento. Então a gente tem muitas informações dentro lá do regimento interno, que muitas das vezes nem está no seu edital, tá bom? Às vezes nem está dentro lá do seu edital, escrito regimento interno, mas os instrumentos de fiscalização podem estar lá no meio do seu edital. Então, cuidado com quando você vê lá. Instrumento de fiscalização, a gente está falando de auditoria, a gente está falando de monitoramento, de acompanhamento, de levantamento e de inspeções também. A auditoria é o nosso carro-chefe, né? A auditoria é o instrumento de fiscalização utilizado pelo tribunal para examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. A gente também tem a auditoria, que ela é focada em avaliar o desempenho dos órgãos e entidades. Aqui a gente vai lembrar das auditorias operacionais. Então, as auditorias operacionais estão aqui, ó, avaliar o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionados. Além disso, a gente tem aqui, ó, subsidiar a apreciação dos atos sujeitos a registro. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora vamos conhecer o acompanhamento, né? Para depois a gente fazer uma revisão sobre tudo. Acompanhamento. Examinar ao longo de um período pré-determinado a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão. E avaliar ao longo de um período pré-determinado o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionadas. Pessoal, a palavra-chave aqui é período pré-determinado, tá? É muito fácil confundir acompanhamento com monitoramento. Mas assim, a palavra-chave é aqui, ó, período pré-determinado. Aqui o Tribunal de Contas, ele quer examinar ao longo de um período, e a própria palavra ajuda, né? Acompanhar, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de avaliar o desempenho dos órgãos, deixa eu ver o desempenho desse órgão aqui. Eu preciso acompanhar as atividades desse órgão ou desses órgãos, pedir que esses órgãos me forneçam informações diferenciadas para poder acompanhar. Então, perceba que o acompanhamento é você ter uma avaliação durante um período pré-determinado. É diferente do monitoramento que eu vou mostrar para vocês. O monitoramento é para verificar o cumprimento de suas deliberações e os resultados delas advindos. Muitas das vezes o monitoramento ou já teve uma auditoria anterior, ou o Tribunal de Contas, na hora de apreciar as contas do gestor ou julgar as contas do gestor, ele delibera sobre alguma coisa. Ele fala, ó, você tem que fazer assim. O Tribunal de Contas determina que é necessário melhorar em tal ponto. E depois o Tribunal de Contas vai monitorar. Vamos ver se o gestor ele cumpriu o que ele deveria ter feito. Muitas das vezes o Tribunal de Contas, ele no julgamento, por exemplo, ou até mesmo na apreciação das contas do chefe do Poder Executivo, ele de pronto, ele não dá um parecer desfavorável. Ele, por exemplo, ele pode dar um parecer favorável e delibera e determina algumas ações para que ao final do mandato ele já tenha cumprido. E aí o Tribunal de Contas ele vai fazer esse monitoramento, que dentro lá do plano de fiscalização, o Tribunal de Contas vai determinar, olha, a gente vai fazer um monitoramento daquela auditoria que a gente fez há 8 anos atrás, há 4 anos atrás. Ou então ele vai falar assim, ó, vamos fazer um monitoramento dessas deliberações que a gente pediu
para ser feita lá no início do mandato. E agora, na última conta desse gestor, a gente vai verificar se o gestor ele cumpriu essas deliberações. Então, o monitoramento é diferente do acompanhamento. Acompanhar iremos acompanhar, examinar a legalidade, a legitimidade dos atos, ou a gente vai avaliar o desempenho dos órgãos durante um período pré-determinado. Já o monitoramento é verificar se aquele gestor, aquele órgão está cumprindo suas deliberações. O Tribunal de Contas fez uma deliberação, vamos ver se aquele gestor está cumprindo. E não é de imediato, de um ano para o outro, não. Às vezes é 3 anos depois, 5 anos depois, 8 anos depois. Tá bom? Então, vamos ver a diferença de cada um aqui? O pessoal aqui no Texas, se você for ver o comentário dos alunos, você vai ver muito bizu, né? De mnemônico. Então, quais são os instrumentos de fiscalização? A gente tem como instrumento de fiscalização, o pessoal escreve assim, ó, inspeção lama, ou inspecionar lama, tá bom? Então a gente tem aqui inspeção. Ele é feito para quê? Ele é utilizado para suprir omissões, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias. O levantamento, ele é utilizado para conhecer o funcionamento do órgão a ser auditado. O acompanhamento, examinar a legalidade ou desempenho e a palavra-chave ao longo de um período pré-determinado. Já o monitoramento, ele é utilizado para verificar o cumprimento das deliberações do tribunal. E a auditoria, que é o principal, é a verificação da legalidade dos atos de gestão quanto aos aspectos COFOP e quanto aos 4 E's: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Marca uma palavra, marca uma informação. Quando a gente está falando de inspeção, pessoal, a gente pode também verificar em alguns manuais, e aí você vai estar fazendo questões e você pode encontrar. Marca assim, ó, a inspeção é utilizada para verificar in loco as condições de execução dos projetos. Marca aí porque eu vi aqui na auditoria, está in loco, mas pode ter também isso lá nas inspeções, tá bom? Então, utilizada para verificar in loco as condições de execução dos projetos ou a regularidade dessas operações. Já quando a gente está pensando em levantamento, poxa, professor, não achei lá conhecer o funcionamento. Pensa assim, ó, quando a gente pensa em levantamento, o objetivo aqui é ter uma visão detalhada da estrutura e funcionamento das entidades e programas. Quando eu estava lá no Tribunal de Contas, eu vi um levantamento que era para verificar, por exemplo, como que estava o funcionamento dos cadastros imobiliários, IPTU, planta genérica de valores dos principais municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, o Tribunal de Contas fez várias perguntas, várias perguntas, pedindo várias informações, vários documentos, para poder ter uma visão detalhada de como estava o cadastro imobiliário e a administração tributária referente a IPTU e a ITBI. Por exemplo, quantos servidores estão trabalhando na área fim da administração tributária quando se fala de IPTU e ITBI? Quantos cadastros imobiliários vocês têm dentro do município de vocês? Quantos desses não pagam IPTU? Quantas execuções judiciais vocês tiveram em relação aos imóveis que não pagam IPTU? Qual é a porcentagem de imóveis que quitam IPTU em relação à quantidade de lançamento que vocês têm? Qual foi a última vez que vocês fizeram o levantamento da planta genérica de valores? Olha, imagina, não tem como saber essa informação. Aí na nossa cabeça pode até pensar assim, pô, ele tá tudo zoado, mas às vezes não. Por isso tem que fazer esse levantamento. E aí você vai ter uma visão detalhada da estrutura daquele órgão, do funcionamento das entidades e programas. Aí você vai escolher se você vai fazer uma auditoria operacional, às vezes em um órgão que pode servir como referência para os outros. Se você vai fazer uma auditoria, por exemplo, focado em examinar a legalidade e a legitimidade dos atos que lá estão acontecendo. Às vezes tem algum município que está, nossa, a gente precisa agir
urgente lá. Então, quando a gente fala de auditoria, por exemplo, vai envolver a análise, por exemplo, a necessidade de ter uma análise profunda dos registros, das atividades financeiras, das atividades da gestão, e sempre buscando, né? Sempre buscando a conformidade com as normas e leis. O Tribunal de Contas não vai inventar nada. Vai sempre trazer, ó, a norma diz isso, a lei diz isso, as boas práticas nos informam isso, aí vai fazer uma auditoria para poder ver de forma profunda de como está a atividade daquele órgão. Seja para fazer uma análise dos registros, das atividades operacionais. Então, quando a gente pensa em auditoria, é para verificar a legalidade dos atos de gestão, quanto aos aspectos contábil, orçamentário, financeiro, operacional, patrimonial. Também é para ver a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. A diferença de monitoramento para o acompanhamento. O monitoramento ele vai acompanhar de perto a implementação de políticas e utilização dos recursos ao longo do tempo, que por vezes o tribunal já deliberou que aquele órgão jurisdicionado o fizesse. Então, o monitoramento ele vai acompanhar, ó, deixa eu ver se eles implementaram essas políticas. Poxa, a gente fez uma auditoria operacional, determinou o órgão seguisse aquele caminho, ou junto com o órgão trouxe, a gente precisa realmente melhorar, a gente precisa realmente seguir por esse caminho, e aí depois você vai voltar alguns anos e vai verificar, né? Vai ver se o pessoal realmente implementou essas políticas públicas, realmente ele está cumprindo as deliberações do tribunal. Já o acompanhamento, aí ele foca na legalidade ou desempenho ao longo de um período pré-determinado, não necessariamente o Tribunal de Contas já passou por lá. Então, às vezes está acontecendo um projeto muito grande e o Tribunal de Contas quer acompanhar. Ó, a gente não fez auditoria ainda, a gente não quer deixar de acompanhar o progresso dessa ação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos focar no progresso dessa atividade governamental para a gente garantir que os objetivos serão alcançados, que os recursos serão bem aplicados. Então, o Tribunal de Contas vai focar em, durante o período pré-determinado, examinar a legalidade, o desempenho. Não necessariamente é para cumprir uma deliberação do tribunal, que aí seria mais no caso de monitoramento. O acompanhamento é para estar ali perto, vigiando. Quem sabe como que é, né? Tem que vigiar, tem que estar perto. Então, o acompanhamento serve mais para isso. Eu tentei aqui trazer alguns exemplos, né, para você poder pensar melhor e não ficar só no decoreba. Eu sei, é importante. A decorebinha também. Mas, quando você consegue sair um pouquinho fora da casinha, ao ler o enunciado, por vezes você já consegue saber qual é o instrumento de fiscalização apropriado. E não pode esquecer, as auditorias, os acompanhamentos e monitoramentos obedecerão ao plano de fiscalização aprovada pelo plenário em sessão de caráter reservado. E quem elabora é a presidência, em consulta aos ministros. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar sobre denúncia, representação e consulta, que está nesse slide aqui, mas a gente precisa falar numa outra aula porque é o próximo tema aqui do Tec Concurso. Então dá uma olhadinha nessa aula para a gente poder fechar todo esse conteúdo, tá bom? Para você não errar nada na hora da prova. Dê o like nesse vídeo, se inscreva aqui no Tec Concursos e daqui a pouco a gente volta com essa aula que eu prometi para vocês. Denúncia, representação e consulta. Valeu!